Olá! Neste módulo, nós vamos conversar sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da CIPA, lá do tempo da Revolução Industrial. Com a chegada de máquinas e equipamentos, houve um aumento considerável no número de acidentes e foram criados grupos para estudar, apresentar sugestões para a diminuição dos números dos acidentes de trabalho. Mas foi uma iniciativa sem muito sucesso. Somente em 1921 que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, aprovou a criação de comitês de segurança para indústrias com 25 ou mais funcionários. E no Brasil, a CIPA teve sua origem em 1944, com a reforma da Lei dos Acidentes de Trabalho. E em 1978, a Portaria 3.214 aprova a NR5, que define todos os procedimentos para organização, funcionamento e implantação da CIPA. Antes de falar da NR5, lembro que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seu título 2, capítulo 5, nos artigos 163, 164 e 165, dispõe sobre a CIPA. E o detalhamento do funcionamento da CIPA está previsto na NR5. O que é CIPA? CIPA é uma comissão formada pelos próprios trabalhadores da empresa que tem o objetivo de prevenir doenças e acidentes do trabalho. E quais empresas deverão constituir a CIPA? Todas as empresas que possuem funcionários regidos pela CLT deverão constituir a CIPA. Se não CIPA comissão, ao menos deverão ter um designado para cumprir o disposto na NR5. E como saber quantos cipeiros eu terei na minha empresa? A CIPA ela é composta de acordo com o número de funcionários da empresa e com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, a atividade que a empresa desenvolve. Quanto mais funcionários a minha empresa tiver e quanto mais risco a atividade que a minha empresa desenvolve oferecer, maior o número de cipeiros que eu terei na minha empresa. A CIPA ela é composta por duas representações, a representação do empregador e a representação dos empregados. Os representantes do empregador são escolhidos por ele, tanto os titulares quanto os suplentes. Os representantes dos empregados são eleitos voto secreto. E a CIPA é uma comissão que nós chamamos de comissão paritária. O número de representantes do empregador será exatamente igual ao número de representantes dos empregados. O dimensionamento da CIPA é feito de acordo com o quadro 1 da NR5, considerando o número de empregados no estabelecimento e o grupo de setores econômicos pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, nós temos aqui o quadro 1, o número de funcionários que a empresa possui, disposto aqui nessa linha, e aqui nessa coluna, a classificação de acordo com as atividades que a empresa desenvolve. Se você relacionar a atividade da empresa com o número de funcionários, você terá aqui o número de cipeiros, os efetivos e também os suplentes. Nesse slide, eu registrei para vocês um exemplo do quadro 2, o agrupamento de setores econômicos, e o quadro 3, relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos tomar como exemplo a nossa ETEC, Educação Profissional de Nível Técnico, Grupo C31. Vamos dimensionar a CIPA para o caso das nossas ETECs. Já sabemos que para o caso das ETECs, nós estamos aqui, no grupo C31. Agora eu preciso saber quantos funcionários tem a minha ETEC, funcionários regidos pela CLT. Vamos supor que eu tenho uma ETEC com 60 funcionários. Eu vou enquadrar aqui nesta coluna, de 51 a 80 funcionários. Grupo C31, eu terei um titular e um suplente.
Lembrando que será um titular e um suplente da representação do empregador e um titular e um suplente da representação dos empregados. Total de cipeiros, titulares 2, suplentes 2. Um outro exemplo, para o METEC com 110 funcionários. Nós já sabemos o grupo é o C31. Agora nós vamos buscar o número de funcionários, que estará aqui nessa faixa, de 101 a 120. Relacionando as informações, o grupo com o número de funcionários, teremos 2 titulares e 2 suplentes para cada uma das representações, dos empregados e do empregador. Caso eu consulte o quadro 1 da NR5, de acordo com a atividade da empresa e o número de funcionários, e o meu quadrinho estiver em branco, eu não preciso ter a CIPA como comissão, mas, neste caso, o empregador deverá indicar um designado, um funcionário que irá cumprir o disposto na NR5. Como será definido o presidente e o vice-presidente da CIPA? O presidente da CIPA é da representação do empregador. O empregador irá indicar, dentre os seus representantes, quem será o presidente da CIPA. O vice-presidente é da representação dos empregados. Os cipeiros eleitos irão escolher quem será o vice-presidente da CIPA. O que o presidente da CIPA faz? Quais são as atividades do presidente da CIPA? Eu registrei aqui para vocês. O presidente convoca os membros para as reuniões da CIPA, coordena as reuniões, informa o empregador sobre os trabalhos da CIPA, as atividades que a CIPA está desenvolvendo, ou seja, ele é a ponte entre o empregador e os cipeiros. O presidente também coordena e supervisiona as atividades do secretário da CIPA e delega atribuições ao vice-presidente. E falando em vice-presidente, o que o vice-presidente da CIPA faz? Ele executa atribuições que lhe forem delegadas e substitui o presidente nos seus impedimentos eventuais. Então, caso o presidente da CIPA saia da empresa, o empregador deverá indicar outro presidente, preferencialmente dentre os membros que o representam na CIPA, e ele terá o prazo de 2 dias úteis para fazer essa indicação. E os cipeiros deverão escolher o secretário da CIPA e seu substituto. Mas neste caso, nós temos uma condição especial. O secretário poderá não ser membro da CIPA, mas neste caso é preciso que o empregador seja consultado e concorde com a indicação. E quais são as atividades do secretário da CIPA? Ele deverá acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos presentes, deverá preparar as correspondências e outras atividades que lhe forem atribuídas. Algumas atribuições dos cipeiros. Os cipeiros devem identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar um mapa de riscos com a participação dos trabalhadores e com auxílio do SESMIT, onde houver. Deverão também elaborar um plano de trabalho para organizar, orientar o trabalho da CIPA. Esse plano de trabalho, mesmo que simples, deve conter as atividades, um cronograma e os responsáveis pelo desenvolvimento dessas atividades. Os cipeiros devem participar da implementação, do controle da qualidade das medidas de prevenção e devem realizar periodicamente verificações nos locais de trabalho para identificar situações de risco e propor melhorias para que não ocorram acidentes ou doenças do trabalho. Os cipeiros devem realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas que foram estabelecidas no plano de trabalho da CIPA. Deverão divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Lembre que o cipeiro é um funcionário que está no dia a dia no setor e seu acesso aos colegas é muito mais tranquilo do que dos profissionais da área de segurança, o técnico ou o engenheiro de segurança.
Os cipeiros devem participar, sempre em parceria com o SESMIT, das discussões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores. E os cipeiros poderão requerer ao SESMIT, quando houver, ou diretamente ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Os cipeiros devem colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e do PPRA, que a partir de janeiro de 2022 será PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Os cipeiros devem divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, devem participar em conjunto com o SESMIT, onde houver, ou em conjunto com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes do trabalho e devem requisitar ao empregador e analisar informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Finalizando as atribuições dos cipeiros, os cipeiros devem requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas, Comunicação de Acidente do Trabalho. Nós falamos sobre CAT no primeiro módulo da nossa capacitação. Os cipeiros devem também promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, em conjunto com o SESMIT, onde houver, e também participar em conjunto com a empresa da campanha de prevenção da AIDS. O treinamento da CIPA. A empresa deverá promover treinamento para todos os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. No caso de primeiro mandato da CIPA, o treinamento deverá ser realizado até 30 dias após a data da posse da CIPA. Nós falamos muito das obrigações, das atividades dos cipeiros, mas e os outros funcionários podem auxiliar a CIPA? Eu respondi aqui, podem e devem, participando da eleição dos seus representantes, colaborando com a gestão da CIPA, indicando situações de riscos no ambiente de trabalho e apresentando sugestões para eliminar ou minimizar o risco e aplicando no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Falando sobre as reuniões da CIPA, as reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente no próprio local de trabalho, de acordo com o calendário pré-estabelecido. A reunião ordinária terá ata assinada por todos os presentes e cópia encaminhada aos membros da CIPA. As atas ficarão à disposição no estabelecimento para caso de fiscalização. As reuniões extraordinárias da CIPA poderão ocorrer em 3 situações: quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas emergenciais, quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou por solicitação expressa de uma das representações da CIPA. E para finalizar a nossa conversa sobre a CIPA, eu registrei aqui algumas observações. A primeira observação sobre o mandato da CIPA. O mandato da CIPA terá a duração de 1 ano e para os representantes dos empregados será permitida uma reeleição. A estabilidade para os representantes dos empregados eleitos está determinada na NR5 e o representante titular da CIPA perderá o seu mandato quando faltar a mais de 4 reuniões sem justificativa. Neste caso, será substituído pelo seu suplente. Lembro que a CIPA traz a possibilidade de negociação. É a primeira instância para negociação em saúde e segurança do trabalho dentro da empresa. E é fundamental que a CIPA seja vista como uma ferramenta para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, e que o SESMIT considere a CIPA como parceira para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção.
Passem essas informações sobre a CIPA para os seus alunos, para que eles, quando forem trabalhar numa instituição, valorizem e colaborem com o trabalho da CIPA.